Você já sentiu o medo gélido da inevitabilidade? Aquele momento preciso em que a vida, que você tanto acreditava controlar, simplesmente foge das suas mãos. Eu vivi isso. Cada nervo do meu corpo gritava em protesto, mas o destino já havia sido selado. Não por mim, não pela minha vontade, mas por uma decisão paterna que me jogou de olhos vendados para o desconhecido. Uma decisão amarga, envolvida em um manto de circunstâncias que eu, na minha juventude ingênua, mal podia compreender. Mas a incompreensão não aliviou o peso da minha alma, esmagada pela sensação de ser uma peça de xadrez em um jogo alheio, sem voz, sem escolha. O ar tornava-se denso com a expectativa da minha submissão. Lembro-me daquele dia com uma clareza assombrosa. A poeira da estrada, levantada pelo carro que se afastava, parecia carregar consigo o último fiapo da minha liberdade, da minha identidade. O rastro daquele veículo não era apenas a marca de pneus no solo árido. Era a cicatriz aberta em minha própria existência, um símbolo brutal da fronteira que se erguia entre o que eu conhecia e o abismo do que estava por vir. E eu, sozinha, em meio a um silêncio esmagador que parecia ecoar a vastidão do meu desamparo, diante de um portão de ferro enferrujado que parecia a entrada para outro mundo, um portal para um exílio emocional. Era ali, aquele lugar isolado, no coração do interior profundo, onde a vida seguia um ritmo próprio, alheio às melodias do meu próprio coração. E lá estava ele, a figura imponente, talvez até gélida, de um homem que eu não conhecia. Ele me encarava sem expressão, com um olhar que não denotava raiva nem piedade, apenas uma frieza calculista, como se eu fosse apenas mais um objeto a ser avaliado, uma encomenda entregue, uma nova ferramenta a ser posta em uso. Meu ser inteiro se arrepiou sob o escrutínio daquele olhar. Minha alma, jovem e cheia de sonhos interrompidos, já havia traçado o roteiro da minha desgraça. Seria uma vida de obrigações, onde o afeto era uma moeda inexistente. Uma existência marcada pela ausência de carinho, pela solidão cortante das paisagens vastas e vazias do interior, que pareciam zombar da minha própria vacuidade interna. Eu já sentia o peso do meu futuro se esmagar sobre mim. Um futuro sem brilho, sem calor humano. Eu esperava o pior. O abandono disfarçado de coabitação, a frieza que congelaria qualquer resquício de esperança, a dura realidade de quem não tem escolha e precisa aceitar seu papel sem questionamentos. Aquele olhar frio, aquelas mãos calejadas, aquele silêncio que preenchia tudo. Parecia a sentença de uma vida sem calor, sem paixão, sem qualquer vestígio do amor que eu, em segredo, tanto ansiava e que agora parecia uma miragem distante, inatingível. Eu estava sendo entregue a um destino que se anunciava tão inóspito quanto as pedras daquela terra esquecida, sem uma única flor para colorir a monotonia. A paixão que um dia sonhei viver parecia um delírio pueril agora. Mas o que aconteceu a seguir? O que aconteceu a seguir? Desafiou cada uma das minhas sombrias previsões. Virou meu mundo, minha alma, meu próprio coração de ponta cabeça. De uma forma tão avassaladora, tão inesperada, que ainda hoje, ao reviver cada segundo, sinto o mesmo tremor, a mesma vertigem da descoberta. Este não é um conto sobre desespero. É sobre a surpreendente alquimia do destino, sobre como a mais dolorosa entrega pode esconder o maior dos tesouros, um amor que brota onde menos se espera, desafiando a lógica e a razão. É sobre como o gelo, às vezes, protege a mais intensa das chamas, uma paixão profunda, forjada na adversidade, que resiste ao tempo e às convenções. Esta é a história de quando meu pai me entregou ao homem mais frio do interior. E o inesperado aconteceu. O inimaginável floresceu. Uma história de amor. Não o amor que eu esperava, mas aquele que me encontrou, transformando cada preconceito, cada lágrima, em um novo começo,
em uma nova perspectiva sobre a vida e a capacidade humana de amar. O carro partiu, e com ele a última migalha de esperança que eu ainda ousava acalentar. A imagem do meu pai, seu rosto distante e a decisão pétrea em seus olhos gravou-se em minha memória com a frieza de um bisturi. Não era apenas uma despedida, era uma ruptura, uma fissura profunda que separava meu passado, minha infância, de um futuro desconhecido e temido. Eu tentei encontrar lógica, um motivo para aquele abandono, mas apenas encontrava o eco do meu próprio desamparo. Por que eu? Por que daquela forma? As perguntas giravam em minha mente como um turbilhão, cada uma delas carregada de uma dor que parecia insuportável. Eu me sentia como um navio à deriva, sem bússola, lançado ao mar bravio por mãos que deveriam me proteger. A pressão sobre meu pai, eu entendi muito depois, deve ter sido colossal. Mas naqueles momentos eu via apenas a sua escolha, a sua abdicação. Não havia espaço para a compaixão em meu jovem coração, apenas para a fúria ardente de uma traição. Como alguém poderia simplesmente entregar um filho? A palavra entrega ressoava em meus ouvidos como um veredito, uma condenação. Eu não era um pacote, uma mercadoria sem valor sentimental. Eu era carne e osso, emoções à flor da pele, um ser humano que ansiava por ser amado e compreendido. Aquele instante, parado na poeira, com a imensidão do céu rural como única testemunha, marcou o fim da minha inocência e o despertar de uma revolta silenciosa. Eu não chorava. Eu endurecia, construía muros invisíveis ao redor do que restava de mim, uma armadura para enfrentar o que viesse. Meus olhos se fixavam na figura do homem que agora se aproximava. Lento, deliberado, cada passo seu parecia selar ainda mais o meu destino. A forma como ele me olhava, ou melhor, a ausência de calor naquele olhar, confirmava todos os meus piores pressentimentos. Era um olhar que não prometia nada além de dever, talvez até indiferença. Naquele vazio, eu projetava todas as minhas inseguranças, todos os medos de uma vida sem afeto, sem a ternura que toda alma anseia. A ausência de um abraço, de uma palavra de conforto, de um mínimo gesto de acolhimento, transformava o ar em um véu pesado, sufocante. Eu ansiava por um sinal, um pequeno indício de que ali poderia haver algum tipo de porto seguro, mas só encontrava a vastidão de um deserto emocional. Era como se a minha própria existência fosse uma inconveniência, um fardo que agora ele, o estranho, seria obrigado a suportar. Eu me lembrava dos dias antes, dos dias em que a sombra da decisão de meu pai pairava sobre nós como uma nuvem de tempestade. As conversas sussurradas, os olhares furtivos, a angústia em sua face que ele tentava esconder, mas que minha intuição infantil captava com uma clareza dolorosa. Houve momentos de súplicas, de promessas não cumpridas, de uma esperança vazia de que tudo não passasse de um pesadelo. Mas o pesadelo se tornou realidade. Aquele momento da entrega não foi um choque abrupto, mas o culminar de uma tensão crescente, um ritual sombrio que eu observei de longe, impotente, enquanto minha vida era desenhada por mãos alheias. O paradoxo era cruel. Meu pai, o homem que sempre me prometeu proteção, agora me abandonava à mercê de um estranho, em um lugar que eu nunca chamaria de lar. A raiva borbulhava em mim, uma lava quente que queimava por dentro. Raiva do meu pai, por sua decisão incompreensível. Raiva do homem à minha frente, por ser o receptor mudo dessa tragédia pessoal. Raiva de mim mesma, por ser fraca, por não ter tido a voz para impedir o inevitável. Mas, sob a raiva, havia uma ferida mais profunda, a ferida do abandono. Aquela sensação de que, não importa o quão forte eu me mostrasse, eu era fundamentalmente dispensável. Que meu valor era tão baixo que eu poderia ser trocada, descartada, como um objeto sem uso. Este sentimento, eu sabia, seria meu companheiro nos dias que viriam,
uma sombra constante, um lembrete do que eu acreditava ser meu lugar no mundo, à margem indesejada. Cada segundo parecia esticar-se em uma eternidade enquanto eu esperava. Esperava por uma explicação, um pedido de desculpas, um gesto de compaixão que jamais veio. O silêncio era a resposta mais cruel. Ele me falava de desinteresse, de uma indiferença tão fria quanto o olhar do homem que agora era meu novo guardião. Naquele deserto de emoções, um pequeno cacto de resistência começou a brotar. Se ninguém me queria, se ninguém lutaria por mim, então eu lutaria. Eu lutaria para sobreviver, para provar meu valor, não a eles, mas a mim mesma. Uma promessa silenciosa de que, apesar de tudo, eu encontraria meu próprio caminho, minha própria forma de amar e de ser amada, mesmo que as circunstâncias iniciais fossem as mais adversas possíveis. Este era o contexto da entrega. Não apenas um evento isolado, mas uma teia complexa de emoções não ditas, de pressões invisíveis e de um sacrifício pessoal, talvez do meu pai, certamente meu. Era o ponto de partida de uma jornada que prometia solidão e desapego, mas que no fundo da minha alma resiliente já acendia uma faísca teimosa de esperança. Uma esperança de que mesmo nas ruínas do que eu conhecia, poderia florescer algo novo, algo inesperado, algo que desafiaria toda a lógica daquele dia sombrio. E o homem que me esperava, com sua frieza enigmática, seria o catalisador dessa transformação para o bem ou para o mal, eu ainda não sabia. Mas a paixão, a verdadeira, a profunda, não costuma seguir as regras da lógica, não é mesmo? A poeira assentou, mas a nuvem de incerteza pairava pesada sobre mim. O carro se foi, levando consigo o último vestígio do mundo que eu conhecia, e deixou-me em uma terra estranha, sob um sol implacável. O interior não era apenas uma paisagem, era uma declaração. Vastidão indomável que se estendia até onde a vista alcançava, pontilhada por arbustos secos e árvores retorcidas, resilientes na sua luta contra a aridez. O céu, de um azul quase agressivo, parecia cobrir a tudo com uma cúpula de indiferença divina. Não havia o burburinho da cidade, o som distante das buzinas ou a melodia constante da vida urbana. Apenas o silêncio. Um silêncio profundo, perturbador, interrompido apenas pelo zumbido insistente de insetos e pelo roçar seco da vegetação ao sabor do vento. Um silêncio que parecia devorar a própria voz, transformando pensamentos em sussurros. Meus pés, desacostumados à aspereza da terra batida, afundavam levemente a cada passo em direção à casa que agora seria meu refúgio ou minha prisão. O cheiro era diferente. Uma mistura pungente de terra seca, fumaça de lenha distante e um aroma selvagem e desconhecido de alguma planta nativa. Era o cheiro da vida nua, sem os adornos ou disfarces que eu conhecia. A casa, de paredes robustas e telhado baixo, parecia brotar da própria paisagem, desafiando a erosão do tempo e dos elementos. Nenhuma flor adornava a entrada, nenhum sinal de um toque delicado. Apenas a funcionalidade bruta, a resistência estoica que se recusava a ceder aos caprichos da beleza. Eu senti o peso daquele lugar, a força silenciosa que emanava dele, exigindo uma adaptação, uma rendição que eu ainda não estava pronta para oferecer. Foi então que meus olhos se fixaram nele, o homem mais frio do interior. Ele estava ali, parado na sombra de uma varanda, como uma estátua esculpida na pedra daquele lugar. Sua silhueta era imponente, marcada pela estatura e pela postura ereta, quase rígida. Os ombros largos, os braços cruzados sobre o peito, transmitiam uma sensação de fortaleza inabalável, mas também de uma inacessibilidade assustadora. Suas roupas, simples e escuras, misturavam-se ao tom da terra, tornando-o parte integrante da paisagem. Ele não fez um movimento,
Não um aceno, não um sorriso forçado, nem sequer um passo em minha direção. Apenas observou, com uma intensidade que me atravessava, vasculhava, mas que não revelava nada de si. Seus olhos eram a verdadeira porta para a sua alma, embora parecessem trancados e selados. De um tom escuro e profundo, eles não demonstravam raiva ou desdém, mas uma quietude tão absoluta que era quase um vazio. Pareciam poços sem fundo, refletindo a vastidão inexpressiva do céu do interior. Não havia calor, nenhuma faísca de curiosidade ou acolhimento. Era um olhar de quem já viu demais, já sentiu demais, e agora escolhia não sentir mais nada. Ou assim eu interpretava. Seus traços faciais eram rudes, marcados pelo sol e pelo tempo, esculpidos por uma vida de trabalho árduo e de poucas palavras. A boca, uma linha fina e firme, raramente se movia para além de um leve apertar dos lábios. Eu esperava uma voz, um cumprimento, qualquer coisa que quebrasse aquele silêncio sufocante, mas ele me ofereceu apenas a gravidade de sua presença. Eu esperava um monstro, talvez um tirano, alguém que verbalmente me oprimisse, mas ele era muito mais enigmático. Seu poder não residia na brutalidade explícita, mas na frieza calculada, na ausência de emoção, como se a própria existência dele fosse uma muralha impenetrável. Minha mente, acostumada com a expressividade e a complexidade das interações humanas, lutava para decifrar aquele silêncio. Que tipo de homem era esse que não oferecia nem mesmo uma cortesia mínima a uma estranha, uma jovem entregue à sua custódia? A ausência de um abraço de boas-vindas, de um sorriso de encorajamento, de uma pergunta sobre minha jornada, falava mais alto do que qualquer discurso agressivo. Eu me sentia invisível e, ao mesmo tempo, terrivelmente exposta sob seu escrutínio. A paisagem do interior, com sua beleza austera e sua solidão imponente, parecia ecoar o meu próprio estado de espírito. A vastidão dos campos desabitados refletia a solidão que se instalava em meu peito. A aspereza da terra falava da dureza da minha nova realidade. E a resiliência das plantas que teimavam em crescer mesmo sob o sol castigante era um desafio silencioso. Uma promessa sutil de que eu também, de alguma forma, encontraria minha força ali. Mas, por enquanto, tudo era desespero e apreensão. Eu estava à beira de um precipício emocional, com o homem mais frio do interior como meu único guia para o abismo. Eu esperava o inferno de uma vida sem sentido, de dias vazios e sem perspectivas. Eu esperava a solidão que o silêncio daquele homem prometia. Porém, existe uma verdade inquestionável, um princípio atemporal que as histórias de amor nos ensinam. É nas rachaduras do desespero que a luz inesperada, a paixão mais profunda, encontra um caminho para florescer. Eu não sabia disso naquele momento. Meus olhos viam apenas o gelo, a indiferença, a barreira intransponível. Mas um olhar mais atento, um coração mais maduro, talvez já enxergasse a semente de um amor que não seguiria o roteiro clichê, mas que nasceria da adversidade, da compreensão mútua, da revelação de uma alma que se escondia sob uma fachada fria. Eu estava à mercê do destino, ou talvez daquele homem, e o primeiro ato da nossa história estava apenas começando. A verdade é que mesmo no mais gélido dos invernos, o amor pode encontrar uma forma de desabrochar. O cotidiano com ele era uma tela em branco pintada com tons de cinza. A cada nascer do sol, a mesma rotina se estabelecia com uma precisão mecânica, quase militar. Não havia espaço para a espontaneidade, para a leveza de um sorriso matinal ou para a simples troca de palavras banais. O café da manhã era consumido em um silêncio pesado, o único som sendo o tilintar dos talheres contra a louça e o crepitar distante da madeira na lareira, mesmo em dias amenos.
Ele comia rápido, metodicamente, seus olhos fixos em um ponto invisível à frente, ou talvez em mim, sem que eu percebesse, mas sem jamais revelar um pensamento. Eu observava-o de esguelha, buscando qualquer indício, uma fresta em sua armadura, mas encontrava apenas a muralha impenetrável. As tarefas diárias eram distribuídas com poucas instruções, dadas em um tom monocórdico, quase sussurrante. Sua voz, quando ouvida, era rouca, grave, mas destituída de qualquer emoção. Eu aprendi a decifrar seus gestos sutis, a direção de seu olhar, a inflexão mínima em sua voz que indicava o que ele esperava. E eu fazia. Varria, limpava, cozinhava, aprendia a lidar com a vida rural, que era tão estranha a mim. Tudo sob o escrutínio silencioso de sua presença constante. Ele era uma sombra. Não opressora no sentido físico, mas esmagadora pela ausência de vida, de comunicação, de calor humano. A casa era grande, mas parecia pequena, claustrofóbica, sufocada pela atmosfera de reserva e pela sua presença ubíqua. Eu me via muitas vezes sozinha, mas nunca verdadeiramente desacompanhada. Sentia o peso do seu olhar, mesmo quando ele não estava na mesma divisão. A frieza não era uma agressão, era uma ausência. Uma ausência tão profunda que por vezes me fazia questionar minha própria existência ali. Eu era um fantasma ou ele? Meu coração, que ainda guardava resquícios do calor da minha vida anterior, sentia-se cada dia mais gelado, isolado. O desejo de conversar, de compartilhar um pensamento, uma observação sobre o clima ou o trabalho, morria na minha garganta diante daquela barreira invisível. Eu ansiava por uma resposta, por um aceno, por qualquer sinal de que eu era mais do que uma silhueta em seu campo de visão. Mas nada vinha. Houve um dia. Eu carregava baldes de água do poço, sob o sol forte, os músculos das minhas costas já protestando. Um passo em falso e eu tropecei. Os baldes caíram, derramando a água que tanto custara a buscar, sujando minha roupa e a terra com lama. Senti a humilhação e a frustração explodirem. Olhei para cima, para a porta da casa, onde ele estava parado, imóvel. Ele apenas observou a cena. Nenhum som, nenhum movimento de ajuda, nem mesmo uma repreensão. O olhar dele não mudou. Naquele instante tive certeza. A frieza era absoluta. Não havia brechas. Eu esperava raiva, um sermão, um castigo, qualquer coisa que indicasse uma reação humana. A ausência de qualquer reação era o pior dos castigos. Era como se eu não existisse, como se minha dor e meu esforço fossem irrelevantes. Mas então, algumas horas depois, ao final do dia, encontrei um curativo sobre a mesa do meu quarto. Um curativo para o corte que eu havia feito na mão ao cair, e que ele, obviamente, havia percebido. O choque me paralisou. Quem o teria deixado ali? Não havia ninguém mais na casa. Foi ele, aquele homem, o homem que me observou cair sem um pingo de emoção, havia se preocupado o suficiente para deixar um curativo. Minha mente entrou em colapso. O que significava isso? Era um gesto de compaixão velada? Ou apenas um ato prático, uma medida para evitar que a ferida piorasse e me impedisse de trabalhar? A dualidade daquele gesto me perturbou profundamente. Minha frustração se misturava agora a uma crescente e incômoda curiosidade. A partir daquele momento, comecei a observá-lo com outros olhos. Eu não procurava mais apenas a frieza, mas os pequenos porquês. Por que ele se levantava antes do sol e passava horas sozinho no curral, conversando com os animais de uma forma que nunca usava comigo? Por que seus livros na estante, poucos e desgastados, eram clássicos de poesia e filosofia? Por que, nas noites mais frias, eu o ouvia tocar uma melodia melancólica e sublime em um violino, escondido na solidão da noite, para que ninguém ouvisse? Cada uma dessas observações eram pequenas fendas em sua muralha de gelo, abrindo um vislumbre de um universo
interior complexo e contraditório. Eu estava começando a ver que ele não era apenas frio, ele era um enigma. E eu, contra a minha vontade, estava irremediavelmente atraída pela necessidade de decifrá-lo. Ele não era cruel, mas era um labirinto. E eu, a cada dia, sentia-me mais compelida a desvendá-lo. A cada gesto inesperado, a cada sombra de emoção que eu pensava ver em seus olhos, a cada nota daquele violino noturno, a muralha de gelo parecia rachar um pouco mais. Eu não sabia o que encontraria do outro lado. Talvez mais dor, mais desilusão, mas a paixão, essa força indomável que move montanhas, não começa com respostas, mas com perguntas. E as minhas perguntas sobre ele estavam apenas começando a se formar, transformando a desesperança inicial em uma jornada de descoberta. A paixão, afinal, muitas vezes nasce onde menos se espera, entre as rachaduras do inesperado. A muralha não caiu de uma vez. Ela começou a rachar em pequenos, quase imperceptíveis, estalos que, somados, formaram fissuras profundas no que eu antes acreditava ser uma fortaleza inabalável. Eu já não o via apenas como o homem frio. Minha lente havia mudado. Cada ato, cada silêncio era agora analisado sob uma nova luz, buscando os fios invisíveis de uma verdade mais complexa. Minha mente, antes repleta de julgamentos e desconfiança, estava agora em um estado de constante questionamento, de uma curiosidade voraz. Eu o observava como um enigma, um livro selado, cujas páginas eu ansiava por desvendar. E cada observação era um pequeno terremoto em meu universo pessoal. Lembro-me de uma tarde particularmente brutal. O gado havia se dispersado e a tempestade se anunciava no horizonte com um rugido distante. O pânico me tomou. Eu nunca tinha visto uma tempestade daquelas no interior, e a ideia de perdermos os animais, para ele, parecia uma catástrofe iminente. Corri para ajudar, desajeitada, tropeçando nos próprios pés. Ele, que geralmente se movia com uma calma quase sobrenatural, estava visivelmente tenso. Sua voz, pela primeira vez, ganhou um tom de urgência, um comando que não era frio, mas carregado de uma preocupação genuína. Ele me ordenou a ficar em segurança, a me proteger do temporal que se aproximava. Sua preocupação, por mais prática que fosse, atingiu-me como um raio. Era a primeira vez que ele demonstrava uma preocupação direta com meu bem-estar, não com a minha utilidade. Eu o vi lutar contra o vento, contra a chuva que começou a cair torrencialmente, guiando os animais com uma habilidade que só quem vive da terra possui. Sua figura, antes uma estátua inexpressiva, transformou-se em uma força da natureza, um guerreiro incansável. E então aconteceu. Um dos bezerros, pequeno e assustado, ficou preso em uma cerca. Ele não hesitou. Sem pensar na própria segurança, sob a fúria da tempestade, ele se atirou para libertar o animal. E eu o vi. Um lampejo de algo quase terno em seu olhar, quando o bezerro, finalmente livre, correu para junto da mãe. Naquele instante, não havia frieza. Havia um amor primitivo, uma conexão profunda com a vida que ele cuidava, e uma humanidade que ele teimava em esconder de mim. Meu coração se apertou, não por medo, mas por uma emoção que eu não sabia nomear. Era uma mistura de admiração, respeito e uma pontada de compreensão. Naquela noite, a chuva parecia lavar não apenas a terra, mas também algumas das minhas próprias certezas. Sentada perto da lareira, enquanto ele limpava suas botas sujas de lama, percebi que a frieza que eu tanto atribuía a ele não era uma ausência de sentimentos, mas talvez uma forma de proteção. Uma couraça forjada em alguma dor antiga, em alguma cicatriz que a vida lhe havia imposto. Eu comecei a questionar o que era realmente frio. Era a falta de sorrisos, a ausência de palavras doces, ou era a incapacidade de ver além da superfície, de julgar um homem por suas aparências e não por seus atos mais profundos e silenciosos? A paixão, aprendi naquele momento, não se revela apenas em grandes gestos,
mas nas pequenas frestas da alma, o curativo na mão, o comando para me proteger, o resgate do bezerro. Eram todos pequenos atos, mas que juntos formavam uma narrativa completamente diferente daquela que eu havia construído. Comecei a ver que ele falava uma linguagem diferente, não de palavras, mas de atos. Sua comunicação era feita de presença, de responsabilidade, de uma dedicação silenciosa ao que importava para ele. Eu, acostumada à verborragia e à expressão explícita das emoções, demorei a entender esse novo dialeto. Mas uma vez que comecei a captá-lo, o mundo ao meu redor, e principalmente ele, começou a fazer sentido de uma forma perturbadora e excitante. Aquela ausência de emoção em seu rosto, eu comecei a perceber, não era indiferença, mas controle. Um autocontrole férreo. Minha própria rigidez começou a ceder. Eu, que me mantinha sempre alerta, sempre na defensiva, comecei a relaxar, a observar com menos medo e mais curiosidade. Uma vez, eu estava lendo um dos livros de poesia dele, um volume antigo e gasto, quando ele entrou na sala. Ele não disse nada. Apenas pegou o livro da minha mão, virou algumas páginas e, sem levantar os olhos, apontou para um verso específico com o dedo. Era um poema sobre a solidão e a beleza das coisas esquecidas. Depois, ele me devolveu o livro e saiu. Nenhum comentário, nenhuma explicação. Mas a mensagem era clara. Era como se ele estivesse me dizendo: eu vejo o que você vê, e eu vejo você. Aquele momento íntimo, sem palavras, valeu mais do que qualquer declaração formal. Foi a rachadura mais profunda. A partir daí, a dinâmica entre nós mudou. Não houve uma conversa explícita, uma declaração de que tudo seria diferente. Mas a tensão diminuiu, substituída por uma espécie de entendimento tácito. Meus medos não desapareceram completamente, mas foram sobrepujados por uma crescente sensação de segurança e, ouso dizer, de atração. A atração pelo mistério, pela profundidade oculta, pela promessa de algo mais que eu sabia que estava lá. O homem que antes parecia um monstro de gelo, agora se revelava uma fortaleza de silêncio e força, com veias de compaixão pulsando sob a superfície. Eu não o amava, não ainda. Mas a semente da paixão estava plantada, regada pelas pequenas rachaduras na muralha de gelo, pelos gestos silenciosos que gritavam mais alto do que qualquer palavra. O inesperado não era um evento, era um processo, um lento e inexorável processo de revelação de um coração que eu jamais esperei encontrar. A muralha não caiu de uma vez, mas uma rachadura imensa se abriu, e por ela eu pude ver algo que nunca esperei. A poeira que outrora encobria as verdades começou a se dissipar, revelando contornos nítidos de uma história que eu jamais poderia ter imaginado. As rachaduras na muralha do homem frio não eram apenas fissuras, eram convites. Convites para um mergulho em um passado denso, carregado de dor e sacrifício, que justificava e até engrandecia a sua aparente frieza. Aquele homem, que antes me parecia uma esfinge inescrutável, começou a se desvelar, não em palavras, mas em fragmentos de vida que eu agora, com os olhos e o coração mais abertos, conseguia costurar. Minha paixão, antes uma faísca de curiosidade, agora ardia com a chama da compreensão. A grande revelação não veio em um momento dramático de confissão verbal, mas em uma tarde chuvosa, quando o barulho da água batendo no telhado abafava qualquer som externo, criando um santuário para as confidências. Ele estava consertando um velho baú de madeira, um objeto gasto pelo tempo que eu nunca havia notado antes. Dentro dele, em meio a ferramentas e papéis amarelados, vi uma fotografia antiga, desbotada, de uma mulher. Uma mulher de sorriso gentil, com olhos que guardavam uma melancolia familiar. E ao lado dela, um menino. Um menino que, apesar da distância no tempo,
possuía os mesmos traços daquele homem. Naquele momento, não precisei de palavras. A história se desenrolava diante dos meus olhos, silenciosa e dolorosa. Ele, o homem, percebeu meu olhar. Pela primeira vez, vi seu rosto se contorcer em uma expressão que não era de frieza, mas de uma dor profunda, antiga, ainda latente. Seus olhos, antes tão vazios, agora transbordavam de uma tristeza que parecia vir de outro tempo. Ele pegou a fotografia com as mãos calejadas, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. E, com uma voz que era quase um sussurro, contou. Contou sobre ela, sua esposa, a mulher da foto, que partira cedo demais, levando consigo não apenas a alegria, mas também a promessa de uma família completa. Contou sobre o menino, seu filho, que ele tentara proteger do mundo cruel, de uma doença implacável que o levou antes do tempo. Ele havia visto a fragilidade da vida, a dor da perda, a impotência diante do destino. A frieza que eu tanto temera era, na verdade, uma armadura. Uma tentativa desesperada de se proteger de mais dor, de evitar se apegar novamente, de não sentir a intensidade da perda que o havia consumido. Ele se fechou para o mundo, para o afeto, para a paixão, não por escolha, mas por sobrevivência emocional. E então ele me mostrou uma carta escrita pelo meu pai, uma carta que ele guardava naquele mesmo baú, com a mesma reverência da fotografia. A caligrafia de meu pai, tão familiar e ao mesmo tempo tão estranha naquele contexto. E ali, naquelas poucas linhas, a conexão se revelou. Meu pai e ele eram amigos de longa data. Uma amizade forjada em tempos difíceis, em um passado que eu desconhecia. Meu pai sabia da dor do homem, da sua integridade, da sua solidão. E meu pai, em sua própria encruzilhada de desespero, os motivos ainda nebulosos, mas certamente cruéis, buscou o único homem em quem confiava plenamente para me dar um abrigo, uma proteção. Não como uma entrega de mercadoria, mas como um ato de fé. Ele me confiou ao homem que, embora parecesse frio, meu pai sabia que possuía o coração mais puro e a lealdade mais inabalável. Ele não me entregou ao homem mais frio, mas ao homem que ele sabia que me protegeria do frio do mundo, mesmo que para isso ele tivesse que se fechar. Todas as peças se encaixaram com uma clareza avassaladora. A decisão de meu pai não era um abandono, mas um sacrifício, um ato de amor desesperado para me manter segura. E a frieza do homem não era repulsa, mas um escudo, uma defesa contra a vulnerabilidade que o amor trazia consigo. Eu chorei. Chorei pela dor dele. Chorei pela incompreensão de meu pai. Chorei por mim mesma, por ter julgado tão precipitadamente, por ter resistido tanto. E mais importante, chorei pela imensa, esmagadora compreensão que inundou meu ser. Aquele homem não era frio. Ele era um oceano de emoções contidas, uma fortaleza de amor ferido, um guardião silencioso de sua própria alma. Naquele momento não havia mais distância entre nós. A muralha havia desmoronado, revelando não um vazio, mas uma profundidade infinita. A paixão, que antes era uma sutil curiosidade, explodiu em meu peito como um vulcão adormecido. Eu o vi. Vi o homem por trás da armadura, o coração sob o gelo, a alma ferida que ainda pulsava com uma capacidade imensa de amar. E percebi que meu pai, em seu ato desesperado, não me havia entregue à solidão, mas ao início de uma história de amor tão inesperada quanto profunda. Uma história onde a paixão não era um arroubo juvenil, mas a construção cuidadosa de um entendimento, de uma aceitação mútua, de dois corações que, em sua própria forma, estavam quebrados, e agora, juntos, começavam a se curar. O amor, afinal, surge das revelações mais improváveis, forjando laços indissolúveis onde o julgamento um dia reinou. As rachaduras, antes discretas, tornavam-se agora fendas inegáveis na fachada de gelo, e por elas
eu podia vislumbrar algo que desafiava todas as minhas certezas. Aquele homem não era o monstro gélido que eu havia construído em minha mente, mas uma figura complexa, cuja aparente frieza ocultava uma profundidade de caráter e uma série de ações que começavam a desmantelar minhas defesas internas. Minha percepção se transformava não abruptamente, mas como a lenta e irresistível erosão de uma montanha, onde cada gota de chuva, cada vento, cada pequeno deslize de terra contribui para uma metamorfose monumental. Eu já não buscava apenas a sobrevivência, buscava a compreensão, a verdade por trás do véu, e essa busca, eu percebia, estava se tornando a essência de uma nova paixão, uma busca por um amor que transcendia as aparências. Houve uma noite em particular que marcou um ponto de virada decisivo. Eu estava varrendo a varanda sob a luz bruxuleante da lua quando ouvi um ruído estranho vindo do celeiro. Um choro, abafado, mas inconfundível. Meu coração disparou. Medo? Talvez. Mas, acima de tudo, uma curiosidade incontrolável. Fui até lá, hesitante, e o que vi me deixou sem fôlego. Ele estava agachado no chão, com um bezerro recém-nascido tremendo em seus braços. A mãe, exausta, estava deitada ao lado. A frieza que eu conhecia havia desaparecido. Seus olhos, antes poços sem fundo, agora exibiam uma ternura que me atingiu como um golpe. Ele falava com o bezerro em um tom suave, quase murmurando. Sua voz, antes tão áspera, agora doce e melodiosa. Era uma canção de ninar, uma promessa silenciosa de proteção. O mais chocante foi a sua vulnerabilidade. Sua testa estava suada, seu rosto marcado pela vigília e pela preocupação genuína com a vida daquele pequeno ser. Ele notou minha presença, mas pela primeira vez não se encolheu ou endureceu. Apenas me olhou e naquele olhar havia um convite. Um convite para testemunhar aquela cena íntima, aquele momento de pura compaixão. Sem palavras, ele me indicou para ajudar a secar o bezerro, e eu o fiz. Lado a lado, sob a luz fraca da lanterna, trabalhamos para trazer calor e vida àquele animal. As mãos dele, tão grandes e calejadas, eram surpreendentemente delicadas. E ali, naquela quietude da noite, com o cheiro de feno e vida nova no ar, senti uma conexão que transcendia qualquer barreira. A frieza era uma ilusão, uma cortina de fumaça. Sob ela pulsava um coração imenso, uma capacidade de amar que ele reservava para os mais frágeis. Esse momento foi o catalisador. A partir dali, eu não conseguia mais vê-lo da mesma forma. A cada dia, eu procurava esses pequenos gestos, esses momentos de revelação. Ele tinha o hábito de deixar uma caneca de chá quente na minha janela antes do amanhecer, nos dias mais frios, sem nunca me ver. Eu sabia que era ele. Eu sentia. Um dia, encontrei-o consertando um brinquedo de madeira antigo, um cavalinho quebrado que pertencia à sua esposa. Eu soube depois. Ele o consertava com uma dedicação e uma paciência que eu jamais imaginei que ele possuía. Cada detalhe, cada pequeno encaixe era feito com um cuidado quase reverente. Não era apenas um objeto, era uma memória, um pedaço do amor que ele havia perdido e que ele, em sua própria maneira silenciosa, teimava em preservar. Minha mente trabalhava incessantemente, tentando reinterpretar cada um de seus atos. O silêncio dele não era indiferença, mas talvez uma forma de luto, de respeito à profundidade de seus próprios sentimentos. Sua postura distante não era arrogância, mas talvez uma relutância em permitir que outros se aproximassem e pudessem novamente causar-lhe dor. Eu comecei a entender que a vida no interior, com suas batalhas diárias contra a natureza e a solidão, havia moldado nele uma resiliência e uma dureza externa que eram essenciais para a sobrevivência, mas que não definiam quem ele realmente era por dentro. Aquela fortaleza, eu percebi, era sua maneira de proteger um coração que já havia sido estraçalhado.
E essa compreensão não veio de palavras, mas de um processo de observação, de empatia, de uma conexão que nascia nas entrelinhas. Eu me pegava pensando nele em momentos inusitados. Ao ver um pôr-do-sol pintando o céu com tons vibrantes, imaginava se ele também apreciava aquela beleza, mesmo que em silêncio. Ao sentir o cheiro da terra molhada após a chuva, perguntava-me se ele encontrava consolo naquela renovação. A repulsa inicial havia dado lugar a uma fascinação crescente, a uma atração irresistível pelo mistério que ele representava. Eu não o idealizava. Eu o via em sua complexidade, com suas feridas, suas forças e sua silenciosa dignidade. E quanto mais eu via, mais eu queria ver, mais eu queria entender. Aquele homem não era apenas o meu guardião. Ele estava se tornando o centro de uma nova órbita em minha vida. E a paixão, a verdadeira e profunda, não esperou por declarações ou por um roteiro pré-escrito. Ela brotou, teimosa e incontrolável, nas rachaduras do gelo, nos vazios do silêncio, na quietude daquele interior que antes me parecia tão desolador. Foi quando eu o vi, não apenas com os olhos, mas com a alma. Vi o coração sob a armadura, vi a imensa capacidade de amor que ele havia escondido do mundo, mas que começava a se revelar para mim. Aquele homem não era frio. Ele era um oceano de emoções contidas, uma fortaleza de amor ferido, um guardião silencioso de sua própria alma. Eu não o amava ainda, talvez não da forma que eu esperava amar, mas a semente da paixão estava plantada, regada pelas pequenas rachaduras na muralha de gelo, pelos gestos silenciosos que gritavam mais alto do que qualquer palavra. O inesperado não era um evento, era um processo. Um lento e inexorável processo de revelação de um coração que eu jamais esperei encontrar. A muralha não caiu de uma vez, mas uma rachadura imensa se abriu, e por ela eu pude ver algo que nunca esperei. O início de uma paixão que mudaria tudo. A poeira que outrora encobria as verdades começou a se dissipar, revelando contornos nítidos de uma história que eu jamais poderia ter imaginado. As rachaduras na muralha do homem frio não eram apenas fissuras, eram convites. Convites para um mergulho em um passado denso, carregado de dor e sacrifício, que justificava e até engrandecia a sua aparente frieza. Aquele homem, que antes me parecia uma esfinge inescrutável, começou a se desvelar, não em palavras, mas em fragmentos de vida que eu, agora com os olhos e o coração mais abertos, conseguia costurar. Minha paixão, antes uma faísca de curiosidade, agora ardia com a chama da compreensão. A grande revelação não veio em um momento dramático de confissão verbal, mas em uma tarde chuvosa, quando o barulho da água batendo no telhado abafava qualquer som externo, criando um santuário para as confidências. Ele estava consertando um velho baú de madeira, um objeto gasto pelo tempo que eu nunca havia notado antes. Dentro dele, em meio a ferramentas e papéis amarelados, vi uma fotografia. Uma fotografia antiga, desbotada, de uma mulher de sorriso gentil, com olhos que guardavam uma melancolia familiar, e ao lado dela, um menino. Um menino que, apesar da distância no tempo, possuía os mesmos traços daquele homem. Naquele momento, não precisei de palavras. A história se desenrolava diante dos meus olhos, silenciosa e dolorosa, com cada ruga no rosto do homem, contando um volume inteiro de sofrimento e resignação. Ele, o homem, percebeu meu olhar. Pela primeira vez, vi seu rosto se contorcer em uma expressão que não era de frieza, mas de uma dor profunda, antiga, ainda latente, uma ferida que o tempo não havia cicatrizado completamente, apenas coberto com uma fina camada de resiliência. Seus olhos, antes tão vazios, agora transbordavam de uma tristeza que parecia vir de outro tempo, de um abismo de perdas que eu mal podia conceber. Ele pegou a fotografia com as mãos calejadas,
como se fosse o objeto mais precioso do mundo, a única ponte para um passado que ele teimava em manter vivo dentro de si. E, com uma voz que era quase um sussurro, áspera e embargada pela emoção, contou. Contou sobre ela, sua esposa, a mulher da foto, que partira cedo demais, levada por uma doença impiedosa, levando consigo não apenas a alegria, mas também a promessa de uma família completa, os sonhos de um futuro compartilhado que desmoronou em um instante. Contou sobre o menino, seu filho, a cópia fiel de sua mãe, que ele tentara proteger do mundo cruel, de uma doença implacável que o levou antes do tempo, antes mesmo de florescer. Ele havia visto a fragilidade da vida, a dor da perda insuportável, a impotência diante de um destino que lhe arrebatava tudo o que amava. A frieza que eu tanto temera era, na verdade, uma armadura. Uma tentativa desesperada de se proteger de mais dor, de evitar se apegar novamente, de não sentir a intensidade da perda que o havia consumido e o deixara em ruínas. Ele se fechou para o mundo, para o afeto, para a paixão, não por escolha ou maldade, mas por pura e simples sobrevivência emocional. Para ele, amar era sinônimo de perder, e perder era um inferno do qual ele não queria revisitar. E então ele me mostrou uma carta escrita pelo meu pai, uma carta que ele guardava naquele mesmo baú, com a mesma reverência da fotografia, como um testamento de uma confiança profunda. A caligrafia de meu pai, tão familiar e ao mesmo tempo tão estranha naquele contexto, revelava a urgência e a angústia de quem escreve em desespero. E ali, naquelas poucas linhas, a conexão se revelou com uma força inigualável. Meu pai e ele eram amigos de longa data, uma amizade forjada em tempos difíceis, em um passado que eu desconhecia, um laço de lealdade e respeito mútuo que resistira ao tempo e à distância. Meu pai sabia da dor do homem, da sua integridade inquebrável, da sua solidão imposta pela vida. E meu pai, em sua própria encruzilhada de desespero, os motivos ainda nebulosos para mim, mas certamente cruéis e prementes, buscou o único homem em quem confiava plenamente para me dar um abrigo, uma proteção, não como uma entrega de mercadoria, mas como um ato de fé desesperado, a última esperança de um pai que se via sem opções. Ele me confiou ao homem que, embora parecesse frio para o mundo, meu pai sabia que possuía o coração mais puro e a lealdade mais inabalável. Ele não me entregou ao homem mais frio, mas ao homem que ele sabia que me protegeria do frio do mundo, mesmo que para isso ele tivesse que se fechar, que se isolar, que viver em um luto constante. Todas as peças se encaixaram com uma clareza avassaladora, como um quebra-cabeças complexo que finalmente revelava sua imagem completa. A decisão de meu pai não era um abandono covarde, mas um sacrifício incompreendido, um ato de amor desesperado para me manter segura, para me dar uma chance, mesmo que à custa da minha própria compreensão. E a frieza do homem não era repulsa ou desdém, mas um escudo protetor, uma defesa contra a vulnerabilidade que o amor trazia consigo, contra a promessa de mais perdas. Eu chorei. Chorei pela dor dele, uma dor que agora eu podia sentir como se fosse minha. Chorei pela incompreensão de meu pai, um homem que, em seu desespero, fez o que acreditava ser o melhor. Chorei por mim mesma, por ter julgado tão precipitadamente, por ter resistido tanto à verdade que estava ali, oculta. E mais importante, chorei pela imensa, esmagadora compreensão que inundou meu ser, lavando toda a raiva e o ressentimento. Naquele momento, não havia mais distância entre nós. A muralha havia desmoronado, revelando não um vazio, mas uma profundidade infinita, um oceano de bondade e amor.
A paixão, que antes era uma sutil curiosidade, explodiu em meu peito como um vulcão adormecido que encontra sua liberação. Um fogo que queimava com uma intensidade que eu jamais havia sentido. Eu o vi. Vi o homem por trás da armadura, o coração sob o gelo, a alma ferida que ainda pulsava com uma capacidade imensa de amar, de cuidar, de proteger. E percebi que meu pai, em seu ato desesperado, não me havia entregue à solidão, mas ao início de uma história de amor tão inesperada quanto profunda. Uma história onde a paixão não era um arroubo juvenil, mas a construção cuidadosa de um entendimento, de uma aceitação mútua, de dois corações que, em sua própria forma, estavam quebrados e agora, juntos, começavam a se curar, a florescer. O amor, afinal, surge das revelações mais improváveis, forjando laços indissolúveis, onde o julgamento um dia reinou, transformando o mais gélido dos destinos na mais calorosa das paixões. O legado daquele tempo e daquela entrega não foi uma simples memória. Foi a arquitetura da minha própria alma, esculpida pelas mãos de um destino que eu não ousara escolher. A menina que desceu do carro, cheia de medo e ressentimento, havia se transformado em uma mulher cuja paixão pela vida e pela compreensão profunda do ser humano ardia com uma intensidade avassaladora. Cada cicatriz emocional daquele período se converteu em uma lição, uma camada de sabedoria que me permitia enxergar além das aparências, além das primeiras impressões. Eu aprendi, de forma visceral, que a frieza externa, muitas vezes, é um grito silencioso por calor, que a distância é uma tentativa desesperada de proteção e que o amor, o verdadeiro amor, exige paciência, observação e a coragem de olhar para o que está oculto. A paixão que me impulsionava agora não era a de um romance idealizado, mas a de uma jornada de autodescoberta, de forjar meu próprio caminho no mundo. Minha relação com meu pai, antes marcada por uma incompreensão dolorosa, foi lentamente se curando. As cartas que ele escreveu para o homem, os motivos por trás de sua decisão, que ele finalmente me revelou anos depois, foram como um bálsamo para as feridas da alma. Eu entendi que o amor dele por mim era tão grande que ele preferiu a dor de me ver longe à dor de me ver em perigo. Ele não me abandonou. Ele me salvou à sua maneira, com as únicas ferramentas e recursos que possuía. Aquela entrega, que me pareceu a maior traição, era na verdade o maior sacrifício de um pai. E o homem que ele escolheu para me guardar não era apenas um amigo, mas um porto seguro. A visão do amor paterno se ressignificou, ganhando contornos de uma paixão silenciosa e poderosa que transcendia a presença física. E o homem? O homem mais frio do interior. Ele também se transformou, não em um ser exuberante ou verbalmente expressivo, mas em alguém que permitiu que as rachaduras em sua armadura se expandissem, revelando mais de si. Seu sorriso, antes uma miragem, começou a aparecer sutil, mas genuíno, iluminando seus olhos que já não eram poços vazios, mas espelhos de uma alma profunda e rica. Ele aprendeu a confiar novamente, a permitir que a paixão da vida voltasse a circular em suas veias. Nossa relação não era de dependência, mas de uma parceria forjada na adversidade, no respeito mútuo e na compreensão tácita. Ele me ensinou a beleza do silêncio, a força da resiliência e a paixão que se encontra na simplicidade da vida, no cuidado com a terra, no amor incondicional pelos animais. Eu o ensinei a rir novamente, a ver a beleza nos pequenos detalhes e a permitir que a dor do passado não roubasse a alegria do presente e a promessa do futuro. Nosso amor, longe de ser um romance de conto de fadas, era uma tapeçaria tecida com fios de paciência, aceitação e uma profunda admiração pela complexidade um do outro. Não havia grandes gestos românticos em público, mas havia a caneca de chá na janela,
O olhar compartilhado ao pôr do sol, o silêncio confortável que falava mais do que 1000 palavras. A paixão entre nós não era efêmera. Era uma chama constante, alimentada pela autenticidade e pela compreensão de que havíamos encontrado no outro a paz e a aceitação que o mundo exterior nos havia negado. Ele se tornou o meu lar, não apenas a casa no interior, mas a certeza de um abraço silencioso que continha todo o universo. Ele foi o guardião do meu coração, e eu, a jardineira que regou a semente da paixão em sua alma. A vida seguiu seu curso, mas a essência daqueles anos permaneceu como um farol. A lição mais valiosa que aprendi foi a de que a verdade muitas vezes se esconde sob véus de preconceito e medo. É preciso coragem para ir além da superfície, para decifrar a linguagem do coração, mesmo quando ela é falada em silêncio. Aquela entrega, que parecia o fim de tudo, foi o verdadeiro começo. Não apenas o começo de uma nova vida, mas o começo de uma paixão que redefiniu o amor para mim. Uma paixão não por um ideal, mas pela realidade crua e bela de um homem, de um lugar, de uma vida que me abraçou com uma força inesperada. A transformação foi completa. Eu me tornei a mulher que sou hoje por causa daquele homem frio e daquela entrega. E o inesperado, que parecia uma maldição, revelou-se a maior bênção, a mais profunda e duradoura das paixões. Eu revisitava muitas vezes as memórias daquele início, o sol escaldante, o portão de ferro, o olhar inexpressivo. Cada detalhe, antes temido, agora era parte integrante de uma história de amor que eu carregava comigo. A forma como o gelo derrete, não por um calor súbito e avassalador, mas por uma constância, uma persistência, uma presença que gradualmente suaviza as arestas. Assim foi nossa paixão. Ela não explodiu, ela se infundiu. Permeou cada fibra do meu ser, transformando a amargura em doçura, o medo em segurança, a solidão em uma companhia inquebrável. Aprendi que a verdadeira paixão não grita. Ela sussurra, se aninha e tece-se na trama do cotidiano, nos atos mais singelos de cuidado e compreensão. Meu pai não me entregou a um homem frio. Ele me entregou a um protetor silencioso, a uma alma gentil, escondida sob uma armadura de dor. Ele me deu não um destino de solidão, mas a maior lição da minha vida, a de que o amor e a paixão surgem nos lugares mais improváveis, com as pessoas que menos esperamos, e que a verdadeira coragem reside em abrir o coração para o inesperado. Ele me deu a chance de amar um homem com uma paixão que resistiria a todas as intempéries, porque ela havia nascido no meio de uma tempestade. E por isso, por essa paixão forjada no silêncio e na superação, serei eternamente grata. Ainda hoje, quando o sol se põe tingindo o céu de tons alaranjados sobre as terras vastas e silenciosas, ouço o eco dos meus próprios passos daquela primeira jornada. Cada curva da estrada empoeirada, cada rangido do portão de ferro que me recebeu, cada reflexo daquele olhar inicialmente gélido ressoa em minha alma como uma melodia atemporal, a trilha sonora de uma paixão que desafiou todas as expectativas e reescreveu o roteiro da minha vida. O legado daquele tempo e daquela entrega não foi uma simples memória. Foi a arquitetura da minha própria alma, esculpida pelas mãos de um destino que eu não ousara escolher. A menina que desceu do carro, cheia de medo e ressentimento, havia se transformado em uma mulher cuja paixão pela vida e pela compreensão profunda do ser humano ardia com uma intensidade avassaladora. Cada cicatriz emocional daquele período se converteu em uma lição, uma camada de sabedoria que me permitia enxergar além das aparências, além das primeiras impressões. Eu aprendi de forma visceral que a frieza externa, muitas vezes, é um grito silencioso por calor,
que a distância é uma tentativa desesperada de proteção e que o amor, o verdadeiro amor, exige paciência, observação e a coragem de olhar para o que está oculto. A paixão que me impulsionava agora não era a de um romance idealizado, mas a de uma jornada de autodescoberta, de forjar meu próprio caminho no mundo, com os pés firmes na terra que um dia me pareceu tão inóspita. Minha relação com meu pai, antes marcada por uma incompreensão dolorosa, foi lentamente se curando. Aquelas cartas que ele escreveu para o homem, os motivos por trás de sua decisão, que ele finalmente me revelou anos depois, foram como um bálsamo para as feridas da alma. Um bálsamo que demorou a ser absorvido, mas que trouxe uma paz profunda. Eu entendi que o amor dele por mim era tão grande que ele preferiu a dor de me ver longe à dor de me ver em perigo. Ele não me abandonou. Ele me salvou à sua maneira com as únicas ferramentas e recursos que possuía. Aquela entrega, que me pareceu a maior traição e o mais profundo abandono, era, na verdade, o maior sacrifício de um pai. Um ato de amor desesperado e incompreendido. E o homem que ele escolheu para me guardar não era apenas um amigo. Era um porto seguro, uma âncora em um mar tempestuoso, um confidente que meu pai sabia que honraria sua promessa. A visão do amor paterno se ressignificou, ganhando contornos de uma paixão silenciosa e poderosa que transcendia a presença física, manifestando-se na preocupação e na confiança, redefinindo o que significava ser amada por um pai. E o homem? Ah, o homem mais frio do interior. Ele também se transformou não em um ser exuberante ou verbalmente expressivo, mas em alguém que permitiu que as rachaduras em sua armadura se expandissem, revelando mais de si, sem se despir de sua essência, mas suavizando as arestas. Seu sorriso, antes uma miragem, começou a aparecer, sutil, mas genuíno, iluminando seus olhos que já não eram poços vazios, mas espelhos de uma alma profunda e rica, capaz de sentir e demonstrar a sua maneira única. Ele aprendeu a confiar novamente, a permitir que a paixão da vida voltasse a circular em suas veias, não mais como uma ameaça, mas como uma promessa de renovação. Nossa relação não era de dependência, mas de uma parceria forjada na adversidade, no respeito mútuo e na compreensão tácita. Ele me ensinou a beleza do silêncio, a força da resiliência e a paixão que se encontra na simplicidade da vida, no cuidado com a terra, no amor incondicional pelos animais, nos pequenos gestos que falam mais alto que qualquer palavra. Eu o ensinei a rir novamente, a ver a beleza nos pequenos detalhes e a permitir que a dor do passado não roubasse a alegria do presente e a promessa de um futuro partilhado. Nosso amor, longe de ser um romance de conto de fadas, era uma tapeçaria tecida com fios de paciência, aceitação e uma profunda admiração pela complexidade um do outro. Não havia grandes gestos românticos em público, nem demonstrações efusivas, mas havia a caneca de chá quente na minha janela em manhãs frias, o olhar cúmplice compartilhado ao pôr do sol, o silêncio confortável que falava mais do que 1000 palavras. A paixão entre nós não era efêmera, era uma chama constante, alimentada pela autenticidade e pela compreensão de que havíamos encontrado no outro a paz e a aceitação que o mundo exterior, em sua superficialidade, nos havia negado. Ele se tornou o meu lar, não apenas a casa no interior, mas a certeza de um abraço silencioso que continha todo o universo, um refúgio para minha alma errante. Ele foi o guardião do meu coração, e eu, a jardineira que regou a semente da paixão em sua alma, transformando a desolação em um jardim fértil de sentimentos. A vida seguiu seu curso, mas a essência daqueles anos permaneceu como um farol, iluminando cada escolha, cada passo, cada novo desafio. A lição mais valiosa que aprendi foi a de que a verdade muitas vezes se esconde sob véus de preconceito e medo.
É preciso coragem para ir além da superfície, para decifrar a linguagem do coração, mesmo quando ela é falada em silêncio, em gestos mínimos, em presenças marcantes. Aquela entrega que parecia o fim de tudo foi o verdadeiro começo. Não apenas o começo de uma nova vida, mas o começo de uma paixão que redefiniu o amor para mim. Uma paixão não por um ideal inatingível, mas pela realidade crua e bela de um homem, de um lugar, de uma vida que me abraçou com uma força inesperada, moldando quem eu seria para sempre. A transformação foi completa. Eu me tornei a mulher que sou hoje por causa daquele homem frio e daquela entrega. E o inesperado, que parecia uma maldição, revelou-se a maior bênção, a mais profunda e duradoura das paixões. Uma paixão que floresceu onde menos se esperava, contra todas as probabilidades. Eu revisitava, muitas vezes, as memórias daquele início, o sol escaldante, o portão de ferro, o olhar inexpressivo. Cada detalhe, antes temido, agora era parte integrante de uma história de amor que eu carregava comigo, um tesouro inestimável. A forma como o gelo derrete, não por um calor súbito e avassalador, mas por uma constância, uma persistência, uma presença que gradualmente suaviza as arestas. Assim foi nossa paixão. Ela não explodiu em fogos de artifício. Ela se infundiu lentamente, silenciosamente, mas com uma profundidade que me preencheu por completo. Permeou cada fibra do meu ser, transformando a amargura em doçura, o medo em segurança, a solidão em uma companhia inquebrável, em um elo eterno. Aprendi que a verdadeira paixão não grita. Ela sussurra, se aninha e tece-se na trama do cotidiano, nos atos mais singelos de cuidado e compreensão, nas promessas silenciosas cumpridas dia após dia. Meu pai não me entregou a um homem frio. Ele me entregou a um protetor silencioso, a uma alma gentil, escondida sob uma armadura de dor, a um coração que sabia amar com uma intensidade que poucos compreendiam. Ele me deu não um destino de solidão, mas a maior lição da minha vida, a de que o amor e a paixão surgem nos lugares mais improváveis, com as pessoas que menos esperamos, e que a verdadeira coragem reside em abrir o coração para o inesperado, em ver além do que os olhos superficiais podem enxergar. Ele me deu a chance de amar um homem com uma paixão que resistiria a todas as intempéries, porque ela havia nascido no meio de uma tempestade, forjada nas chamas da compreensão e da aceitação. E por isso, por essa paixão forjada no silêncio e na superação, serei eternamente grata, pois ela me mostrou o caminho para um amor que não tem fim. O tempo, Senhor de todas as transformações, não apenas nos envelheceu em corpo, mas aprofundou as linhas de uma história que as palavras mal conseguem capturar. Cada ruga em meu rosto, cada fio de cabelo prateado no dele, é um testemunho silencioso de uma paixão que desafiou a lógica, a convenção e a própria dor. A casa no interior, antes um símbolo de exílio e solidão, tornou-se o epicentro de uma vida plena, onde o silêncio não era ausência, mas plenitude, onde cada nascer do sol trazia consigo a promessa de um amor reinventado a cada novo dia. A semente da compreensão, plantada nas rachaduras daquele inverno de emoções, floresceu em um jardim de aceitação mútua e carinho inabalável. Nossa vida juntos, ao contrário dos romances idealizados, era tecida de atos singelos. Não havia euforia constante, mas uma paz profunda, uma certeza silenciosa que envolvia cada canto da nossa existência. O cheiro da terra molhada após a chuva, o canto dos pássaros ao amanhecer, o crepitar da lenha na lareira nas noites frias, esses eram os acordes da nossa sinfonia de amor. Ele, o homem que um dia me pareceu um monstro de gelo, revelou-se o porto mais seguro, o confidente mais leal, o coração mais generoso que eu poderia desejar. Sua frieza não era um defeito,
mas uma camada protetora que escondia uma alma de imensa ternura e uma integridade inabalável. Aprendi a ler seus olhos, a decifrar seus gestos, a entender que, para ele, o amor se manifestava em atos de cuidado, em presenças constantes e silenciosas, em um respeito que transcendia qualquer necessidade de verbalização. Minha própria jornada nesse processo foi igualmente transformadora. A menina assustada deu lugar a uma mulher forte, resiliente, que encontrou sua voz não na contestação, mas na compreensão. Eu não apenas sobrevivi àquela entrega, eu floresci. A paixão pela vida, antes sufocada pelo ressentimento, explodiu em uma curiosidade insaciável pelo mundo, pelas pessoas, pela complexidade das suas histórias. Cada desafio que enfrentamos juntos, cada momento de adversidade, só serviu para cimentar ainda mais a base do nosso relacionamento. Não éramos dois indivíduos buscando a completude um no outro, mas duas almas completas que escolheram caminhar lado a lado, compartilhando fardos e alegrias com a mesma dignidade. A reconciliação com meu pai, ao longo dos anos, foi um processo delicado, mas essencial. Compreender seus motivos, perdoar a dor inicial e finalmente abraçar o amor que o impulsionou a fazer o que fez, foi um passo fundamental para a minha própria paz. Ele se tornou um avô para os filhos que tivemos, um homem redimido em seus próprios olhos e nos meus. A história da entrega se tornou uma anedota de família, recontada com um misto de humor e profunda gratidão, uma prova viva de que o amor, em suas formas mais inesperadas, pode ser a maior força de união. Não havia espaço para ressentimentos, apenas para a aceitação da complexidade das escolhas humanas e da capacidade de superação. Nossos filhos cresceram entre as terras vastas, aprendendo com o pai a resiliência da natureza, a honestidade do trabalho árduo e a beleza do silêncio contemplativo. Aprenderam com a mãe a curiosidade, a empatia e a capacidade de ver o extraordinário no cotidiano. Eles foram o fruto mais doce dessa paixão improvável, o legado de um amor que começou na dor e floresceu na mais profunda compreensão. Eles nunca souberam do homem frio. Conheceram apenas o pai amoroso, o guardião silencioso de seu universo, cujos olhos carregavam uma história de vida tão rica quanto as estrelas que pontilhavam o céu noturno do interior. Hoje, quando olho para trás, para aquele carro se afastando na poeira, para aquele portão de ferro enferrujado e para o homem parado na sombra, sinto não a dor da perda, mas a imensa gratidão por um destino que ousou reescrever-se. A paixão, aprendi, não é apenas o fogo avassalador que consome, é também a brasa constante que aquece, o alicerce sólido que sustenta, a luz que guia nos momentos mais sombrios. Nosso amor não foi uma explosão, mas uma infusão lenta e inquebrável, que permeou cada célula do meu ser, transformando a amargura em doçura, o medo em segurança, a solidão em uma companhia eterna. A maior lição de todas foi a de que o amor verdadeiro não se encontra em rótulos ou expectativas, mas na coragem de desvendar a alma do outro, de aceitar suas sombras e celebrar suas luzes, mesmo que elas venham embrulhadas em uma aparente frieza. Meu pai não me entregou a um homem frio. Ele me entregou a um protetor silencioso, a uma alma gentil escondida sob uma armadura de dor, a um coração que sabia amar com uma intensidade que poucos compreendiam. Ele me deu não um destino de solidão, mas a maior lição da minha vida, a de que o amor e a paixão surgem nos lugares mais improváveis, com as pessoas que menos esperamos, e que a verdadeira coragem reside em abrir o coração para o inesperado. E por isso, por essa paixão forjada no silêncio e na superação, serei eternamente grata.
pois ela não só me salvou, mas me ensinou a amar com uma profundidade que transcende o tempo e as palavras, um amor que permanece forte e inabalável como as montanhas que nos cercam.